E aí, mergulhados nesse orgulho, a gente vai se tornando pessoas insuportáveis. Porque isso é muito estranho. É uma consequência natural do pecado em nós. A gente vai ficando insuportável a nós e aos outros. Quem se acostuma com o pecado que comete, quem se acostuma com a conduta pecaminosa, vai se tornando uma pessoa cada vez mais difícil na comunidade. E às vezes, minha gente, é líder de comunidade há mais de 20, 30 anos, está lá à frente de pastoral, é padre, é freira, é bispo. O diabo não faz acepção de pessoas, não. Ele quer plantar a sua semente e escolhe de maneira especial os religiosos para que a gente se torne causa de escândalo àqueles que convivem conosco. A conversão é para mim, padre, é para o bispo que agora nos assiste, é para a irmã religiosa que também se acostumou com seus pecados, que também se acostumou a destratar os seus funcionários, os seus colaboradores. Nós temos tantas pessoas ao nosso redor. Essa palavra hoje, esse convite ao mergulho na misericórdia, é para aquele líder de grupo de oração que há anos e anos está à frente de um grupo de renovação carismática, mas já se acostumou com seus pecados, já se acostumou em sentir-se superior aos outros, já se acostumou em fazer julgamento o tempo todo das pessoas que estão ao seu lado, já se acostumou a ser fofoqueiro. O diabo nada de braçadas onde não existe consciências iluminadas. O diabo faz a sua festa nas nossas sacristias, ri da nossa cara, debocha do nosso cristianismo, debocha do nosso catolicismo. Sim, também os evangélicos que nos assistem sabem que eu estou falando. Sabem que eu estou falando. Conhece isso de perto? Aquele pastor desonesto que utiliza-se da boa vontade dos seus fiéis para se enriquecer, que não está nem um pouco comprometido com o evangelho. Sim, é gente que se acostumou com o pecado. É aquele líder que se diz cristão, mas que utiliza-se do papel que ocupa para poder humilhar os outros, para cavar os seus interesses. Tempo de conversão, minha gente. Tempo de jogar luz nessas situações, como se a gente acendesse uma lanterna na própria vida e começasse a entrar nesse porão escuro que é a nossa personalidade e não deixar que nada, absolutamente nada, fique fora da luz. Para que essa luz da misericórdia tenha condições de atingir todas as instâncias das nossas misérias. Que nada fique de fora. Que absolutamente nenhum detalhe da nossa personalidade miserável fique fora da lanterna de Jesus. Não porque Ele quer nos envergonhar, não é isso não. Acender a luz e mostrar o erro que nós cometemos é para o nosso bem. Eu sempre gosto de dizer isso. Alguém um dia colocou para nós que o primeiro a ser beneficiado com a nossa conversão é Deus. Não é não. O primeiro a ser beneficiado com a conversão não é o pai do menino, é o menino. É ele que se reconcilia com ele mesmo. É ele que corrige os seus erros. E quem corrige o seu erro tem condições de ser mais feliz. Quem expulsa do coração os seus ciúmes vai ter condições de ser mais feliz. Quem expulsa da sua vida a fofoca, a palavra maledicente, vai ter a oportunidade de ser mais feliz. O primeiro a ser beneficiado com a conversão é o convertido. Ouse deixar a promiscuidade de lado. Ouse a valorizar mais o seu corpo. E você vai ver o bem-estar que essa sensação de cuidado vai lhe dar. Ouse olhar para a sua sexualidade com mais responsabilidade. Ouse não se interpretar como uma praça pública, ainda que o mundo esteja socializando a sexualidade como uma praça pública. E você vai sentir os benefícios da castidade na sua vida.
Ah, padre, que discurso. Pois é. Deus muda as nossas ideias. Basta você permitir que essa lanterna seja acesa na sua vida. Basta você permitir que Deus ilumine tudo. Não permita que Deus ilumine apenas algumas partes da sua vida. Você fica no prejuízo. Se Deus não mexe em tudo, o prejudicado é você. É como se nós estivéssemos fazendo uma receita de um bolo muito saboroso, mas a gente deixa de colocar 2, 3 ingredientes. O bolo nunca será bom como aquele que coloca todos os ingredientes. Eu, na minha vida, eu preciso permitir que Deus venha iluminar todos os detalhes dela. Você acha que eu não me investigo diariamente? Você acha que eu não encontro dentro de mim atitudes pagãs o tempo todo? Gestos egoístas, atitudes egoístas, pensamentos diabólicos? Ah, mas eu preciso colocar tudo isso com muita honestidade diante de mim e diante das pessoas que convivem comigo. Sabe por quê? Porque quando eu conto o que me ocorre, eu me comprometo. Se eu olho para essa quaresma como uma oportunidade que eu tenho de me curar em relação a alguma pessoa, eu conto para alguém, eu conto para algum amigo, porque assim eu me comprometo com a lanterninha que Deus iluminou. Deus iluminou aquilo dentro de mim e me mostrou uma pessoa que eu preciso reencaixar na minha vida, que eu preciso perdoar, que eu preciso bater na porta, devolver o que eu roubei dela. A paz, muitas vezes, né? O beneficiado sou eu. E depois Deus dá um sorriso por saber que eu estou sorrindo também. Porque senão a gente fica com uma imagem muito mesquinha de Deus, que fica vigiando o que a gente faz, que fica preocupado só para poder ficar agradável diante da situação. Não, Deus não é mesquinho assim não. Eu é que sou mesquinho, eu é que penso que Ele é assim. Mas quando eu permito que Jesus me mostre a verdadeira face do Pai, eu descubro que Ele fica satisfeito e feliz toda vez que eu conserto um comportamento que me prejudica na minha vida. Toda vez que eu acendo uma luz no meu comportamento, toda vez que eu acendo essa lanterna, vou ficar na quaresma com esse sinal, a lanterninha acesa na minha vida. Igual naquela cena de filme, né? Que o personagem principal entra dentro do sótão e fica correndo aquela lanterna pelas paredes para ver se encontra o fantasma. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos acender a lanterninha da misericórdia divina e vamos permitir que ela venha varrer com a luz todos os cantos escuros da nossa personalidade. E nós temos muitas formas de fazer isso. A igreja nos ensina a quarar a alma. E o evangelho de hoje ele é muito sugestivo. Aliás, eu vou ler um pouquinho mais do trecho que está no evangelho de hoje, porque o evangelho de hoje é Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6 e depois 16 ao 18. Mas eu vou ler também esse miolinho aqui antes de chegar no 16º, no versículo 16. Jesus está dando uma série de conselhos. O contexto desse evangelho é o que nós chamamos de Sermão da Montanha. Quem já esteve em Jerusalém, desculpe-me, isso aqui fica na região da... Como é que chama ali, gente? Onde fica o sermão, onde foi feito o Sermão da Montanha? Pronto, falta... E olha que eu estou descansado das férias, hein? Vou lembrar até o final. É uma região belíssima, no alto de um monte. Nós temos uma vista lindíssima de todo um vale. Inclusive a gente consegue... É um dos lugares onde a gente faz uma contemplação muito, muito, muito especial. O Sermão da Montanha, Jesus escolheu um lugar especialíssimo para poder reunir os seus amigos e toda aquela multidão. Então o Sermão da Montanha é um conjunto de ensinamentos que faz com que uma vida prática seja colocada, né?
Ele não faz um discurso teórico, não, ele vai na vida prática. Como é que nós podemos quarar a nossa alma? Como é que nós podemos colocar o nosso coração no movimento dessa conversão? Ele começa falando de felicidade, ele começa a falar falando de bem-aventurança. Bem-aventurança é uma palavra que também, uma expressão que também pode ser traduzida como bem encaminhado. O bem-aventurado é aquele que está no bom caminho. Nós já conhecemos o discurso das bem-aventuranças, mas depois nessa continuidade ele vai falar do sal e da luz, da necessidade que o cristão, daquele que o segue, tem de ser sal e de ser luz no meio da multidão. Fazer a diferença através da sua vida. Até que ele chega lá, nas questões práticas. Lembrando que Jesus é um judeu, está falando, fazendo de alguma forma, ele faz uma crítica à religião do seu tempo, por isso ele vai falar dessas coisas aqui. Cuidado, não pratiqueis a vossa justiça na frente dos outros só para serdes notados. De outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo, esses que fazem de maneira pública já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique escondida, e o teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Olha que interessante, nós vamos continuar depois, mas deixa eu falar um pouquinho desse trecho. A gente sabe que os hipócritas, a que Jesus se refere, são aqueles que se utilizam da caridade para fazer alguma vantagem diante dos outros, né? É aquela velha história, quer aparecer, então fica fazendo e contando o que faz. Veja bem, o contexto religioso de Jesus, esse contexto que ele critica, era justamente um que motivava muito as práticas públicas de caridade. Até mesmo os pecadores eram colocados, né, diante de todos para que todos soubessem que ele era um pecador. Tudo era muito público, o pecado e a caridade. Jesus faz uma crítica dizendo que nós precisamos ficar preocupados com a dimensão interior da nossa caridade. Aqui, hoje nós estamos falando que muitas vezes o nosso amor pode ser fruto da nossa carência. É disso que Jesus fala. Quando eu não sou livre para amar, quando eu estou amarrado às minhas necessidades, eu quero amar para ser amado também. Eu quero amar para ser admirado pelo outro. Eu quero fazer um gesto de caridade para que isso possa repercutir e os outros venham me admirar. É toda uma preocupação com a exterioridade. Ele diz que não, que isso não serve para nada. O amor que eu amo tem que primeiro agir nas dimensões mais profundas da minha vida. Lá onde tudo é bastidor. Lá onde não existe publicidade. Jesus está dizendo que o primeiro ponto a ser tocado na esmola, porque já que a gente fala que o tempo da Quaresma é um tempo privilegiado de nós exercermos a caridade, isso eu acho interessantíssimo. Eu ficar atento a esse tempo de Quaresma para eu poder exercer a minha caridade e isso acelerar ainda mais o meu processo de conversão. Isso não pode ser público. O que faz a minha mão direita, a esquerda não deve ficar sabendo. Esse exemplo de Jesus é muito simples, mas é muito elucidativo, nos ensina muito. Quantos de nós, né, temos necessidade de que o outro venha reconhecer o que a gente faz? Porque nós estamos amarrados nas nossas carências, nas nossas necessidades. Não, nós queremos lutar para que o nosso gesto amoroso seja livre
Ele não está amarrado a nenhuma necessidade. É ele por ele mesmo. Jesus continua: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam também eles a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no escondido. Olha que bonito isso, minha gente. Ora ao teu pai que está no escondido. E o teu pai te dará a recompensa. E você também perdoar seus pais. Aliás, à medida em que a gente vai se tornando consciente da nossa história, a gente vai descobrindo o quanto os nossos pais erraram com a gente. Não se trata de jogar pedras e de ficar ofendendo e de dizer, olha o que você fez comigo. Não, aconteceu, já passou. Hoje você vai construir experiências de perdão. Num primeiro momento até verbalizando, dizendo, mãe, tornei-me consciente do mal que a senhora me fez naquele momento. E eu sinto que eu preciso perdoá-lo. Aí entra a ação de Deus em nós. Porque quando a gente descobre que tem um valor, é claro que a gente quer perdoar. A gente não quer perder aquela pessoa. Não é? Se você percebe que há um valor naquela amizade, naquele relacionamento, naquele namoro, você vai lutar para que o perdão aconteça. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Às vezes você identifica que você quer perdoar, que você não quer guardar aquela mágoa dentro de você. Mesmo porque perdoar é sempre uma atitude muito inteligente. Quando eu perdoo, eu limpo o meu coração dos resíduos do acontecimento desagradável. Então, quando eu olho nos olhos do outro e digo, olha, eu perdoo você pelo mal que você me fez. E às vezes até preciso me perdoar por ter permitido o mal que você me fez. Às vezes o outro nos machuca é com a nossa autorização. Nós vamos sendo condescendentes, a gente vai percebendo a invasão do outro, a gente vai notando a agressividade do outro, ou até mesmo um temperamento que não condiz muito com o nosso, e aí aquela pessoa é muito invasiva, e ela provoca sofrimento na gente o tempo todo. Aí de repente derrama, entorna, né? Como diz lá em Minas Gerais, o caldo entorna e você fica diante de uma situação desagradável, precisando perdoar. Só que aí você chega à conclusão de que você não quer ficar com aquela mágoa, você não quer guardar aquela experiência ruim, por isso você perdoa, mas você também chega à conclusão de que você não quer aquela pessoa na sua vida. Isso é absolutamente saudável. Você não é obrigado a conviver de maneira íntima com todo mundo. E não é pecado, viu? Às vezes, nós temos uma visão muito equivocada de ficar pensando que nós temos que manter na nossa vida todas as pessoas que nos feriram porque nós somos cristãos. Não. Eu digo isso por onde eu vou, porque é absolutamente libertador e as pessoas precisam ouvir isso. Muitas vezes, religiosamente, elas ficam condicionadas que as exigências cristãs nos fazem ter que ter ao nosso lado as pessoas que nos fazem mal, por exemplo. Não. Jesus disse, se o teu braço te leva a pecar, corte-o. Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o.
Jesus não está falando do nosso corpo físico. Mesmo que se nós fôssemos amputar todas as partes do nosso corpo que nos levam ao pecado, não vai sobrar absolutamente nada de nós. Jesus está falando de estruturas, de pessoas, de situações que nós precisamos eliminar para que a gente possa seguir em paz. Então, muitas vezes, o perdão será uma experiência de continuidade, mas também será uma experiência de ruptura. Você não precisa levar adiante um relacionamento que você já identificou que faz mal a você. E às vezes, minha gente, infelizmente, nós reconhecemos isso até dentro de casa. Porque não é porque é meu irmão que é garantia de que ele me ame, que ele me queira bem. Não. Às vezes é meu irmão e quer o meu mal. Às vezes é meu irmão e tem muita inveja de mim. Olha o primeiro assassinato que é narrado na Sagrada Escritura. É um irmão matando outro irmão. Então, precisamos perder essa visão romântica que o fato de ter o mesmo sangue que nós é garantia de que existe amor, não é? Às vezes tem o mesmo sangue que nós, mas não desfruta do mesmo entendimento, do mesmo querer bem. Então eu posso respeitosamente dizer a um irmão: o meu amor por você nunca me permitirá fazer mal, querer o seu mal, mas eu tenho o direito de dizer que não quero você participando da minha vida. Sim, isso é libertador. Então eu posso perdoar e gentilmente dizer: perdoo, mas não quero mais você comigo. E isso não é pecado. Porque eu já identifiquei que aquele relacionamento nos faz mal. Pecado é quando a gente insiste em levar com a gente uma pessoa que não nos favorece em nada, ou também o contrário. Às vezes eu não favoreço a outra pessoa, porque sou possessivo, porque sou invejoso. Então eu sou um peso na vida do outro. E ele tem todo o direito de honestamente olhar nos meus olhos e dizer: Fábio, não quero mais você na minha vida. E por mais que isso me doa, eu preciso aceitar. Porque infelizmente eu não consegui com ele aquilo que eu consegui com a maioria das pessoas. Porque também não é assim: eu errei com aquela pessoa, eu vou errar com todo mundo. A não ser que você tenha um desvio de caráter. Se você tiver um desvio de caráter, se você for uma pessoa psicopata, por exemplo, que não pensa em ninguém, você vai fazer um estrago por onde você for. Mas às vezes o seu erro foi com aquela pessoa. E a outra pessoa tem todo o direito de não lhe querer mais na vida dela. E a atitude mais sábia é não insistindo. Tá bom, vamos guardar o que de bom nós vivemos juntos. Você reconstrói a sua vida, eu reconstruo a minha, e assim vamos. É assim que tem que ser. Reconstruímos as nossas histórias, mantemos o respeito uns pelos outros, mas não precisamos continuar juntos. Minha gente, eu sei que às vezes parece difícil, mas quando a gente vai viver isso na prática, é libertador. Quando você é capaz de dizer, olhando nos olhos: você é meu irmão, você é meu amigo, mas você não me faz bem. Isso é libertador. E faz parte da nossa evolução espiritual.
A evolução espiritual consiste justamente em você saber dizer aquilo que você quer e o que você não quer para a sua vida. É o que Jesus quer de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase de Jesus move as nossas consciências. Eu estou sempre tentando buscar a minha verdade e o outro participa dela. Agora, se eu quero seguir com o outro, se eu já cheguei à conclusão de que não me faz bem, eu tenho o direito de não seguir com ele e não estar em estado de pecado. E o outro a mesma coisa. Ele tem o direito de seguir sem mim e não ficar em estado de pecado. Pecado é a gente viver na falsidade, machucando uns aos outros, fingindo que amamos, hipocritamente dizendo que somos isso, que somos aquilo, quando lá no fundo nós sabemos que não somos. Pecado é a hipocrisia de parecer que está tudo bem, quando na verdade não está. Que você possa fazer uma faxina no seu coração. Que você descubra qual é a dimensão do pecado que você precisa pedir perdão. Que você descubra em si quais são as realidades que você precisa se reconciliar com Deus. Porque em estado de esclarecimento, e nós podemos chamar isso de oração, porque quando a nossa consciência entra em ação, a nossa vida é oração. Oração é estar consciente o tempo todo. Em estado de oração, você descobre com quem você quer continuar e com quem você não quer. Perdoe o que vale a pena, perdoe o que você quer que siga. Perdoe também o que você não quer que siga. Perdoar é a única opção que o cristão. E hoje eu gostaria de começar falando para vocês. Eu estou escrevendo na coluna de um jornal do Rio de Janeiro que se chama O Dia. E neste domingo passado eu estreei na coluna. E eu resolvi começar a coluna do jornal O Dia contando a história de uma mulher chamada Flor de Lis. Flor de Lis é uma mulher que nasceu na favela do Rio de Janeiro, que resolveu fazer diferença no mundo. Há até um filme que foi feito sobre a vida dela, cujo subtítulo é Basta uma Palavra para Mudar. Flor de Lis adotou mais de 50 crianças. Aos poucos, fui vivendo essa escolha de fazer diferença, descobrindo o sofrimento. Onde existia o sofrimento, onde ela sabia que existia uma criança sofrendo na favela, ela ia atrás. E foi trazendo aos poucos para a sua casa. E foi transformando a sua casa num verdadeiro lar de crianças rejeitadas. Fico pensando que Flor de Lis, não a música do Djavan, mas aquela mulher que resolveu subir os morros das favelas do Rio de Janeiro e recolher as crianças que estavam abandonadas e jogadas fora. Flor de Lis é semelhante à canção do Djavan. Ela faz a mesma coisa que Djavan fez com a letra triste. Ela também esbarra em histórias infelizes que teriam tudo para dar errado, e ela reveste essas histórias de carinho, de ternura, de beleza. No dia em que ela estava dando a entrevista, estava com ela alguns dos seus filhos, e tinha uma criança chamada Rayane, uma menina linda, bonita, deve ter uns 12, 13 anos. E ela contou a história, a própria Rayane contou a história, que ela foi jogada fora, num terreno baldio. Foi julgada pela mãe biológica. Aquela menina, enquanto contava a sua história, chorava muito. Mas eu percebia que os motivos daquelas lágrimas eram gratidão. Gratidão porque um dia uma mulher a encontrou e emprestou o colo e lhe ofereceu o coração materno que ela tinha.
De maneira que aquela rejeição, o fato de ter sido julgado fora, já não era tão pesado para o coração daquela criança. Ela recebeu um lar. Flor de Lis fez com a vida dessa menina o mesmo que Djavan fez com a letra triste dos seus versos. Revestiu de melodia feliz. Sabe, minha gente, nós vamos chegando ao final do ano, nós vamos ficando pesados, né? São muitos compromissos, o peso de todos estes meses de trabalho vão ficando grandes sobre os nossos ombros. E às vezes a gente perde a sensibilidade de perceber que existem muitas coisas que estão ao nosso redor precisando do nosso toque. Fico pensando em Flor de Lis como sendo um exemplo humano que vale a pena a gente observar. Assim como vale a pena a gente observar a vida dos santos que já morreram. Mas eu sempre gosto de pensar que há pessoas que estão vivendo uma história de santidade do nosso lado. Pode ser que ela não seja um santo convencional, como nós estamos acostumados a olhar, mas nós não podemos negar que no coração dessa mulher há um ensinamento que todos nós podemos aprender. A capacidade de se encantar com aquilo que é triste, com aquilo que é sofrido, e se encantar de um jeito certo. Se encantar permitindo que no coração nasça a solidariedade. A comunhão, que é quando nós olhamos para o outro e nós o percebemos em sua totalidade. E nós não somos indiferentes àquilo que nele é dor, àquilo que nele é alegria. A gente ser solidário com o outro. A gente se alegra porque o outro está alegre. A gente se entristece porque o outro está triste. E a gente ajuda porque nós estamos com condições e o outro não. É isso que faz a vida ser mais bonita, minha gente. Quando nós permitimos que a solidariedade tenha um espaço no nosso coração. Quando a gente faz a opção de viver para transformar o mundo num espaço melhor. Já tem gente demais transformando o mundo num espaço triste. Nós não podemos engrossar mais a fila daqueles que destroem, que estragam, que caluniam. Nós precisamos acelerar o processo de feitura de um mundo novo que nasce a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas. Também estava lá um rapaz que hoje é advogado formado, que foi encontrado pela Flor de Lis também no morro. O rapaz estava dando um testemunho lindo. Ele dizia assim, que ele fazia parte da liderança do tráfico no morro do Rio de Janeiro. Era violento. Quando Flor de Lis subiu o morro, num daqueles momentos em que ela estava indo para realizar a sua missão, ela encontrou esse moço, esse menino lá. E ele com sua arma nas mãos, e todas as armas que ele trazia dentro do coração, ela chegou perto dele, olhou para ele e disse: "Eu amo você." E aquele rapaz, como é que essa mulher pode dizer que me ama se ela nunca me encontrou? Se ela nem sabe quem sou eu? E ela voltou a olhar para ele e insistiu com ele: "Eu amo você." Emprestou para ele naquele momento uma solidariedade que ele não conhecia. E o mais bonito, o amou no momento do crime, não no momento em que ele fazia tudo certo. O amou no momento em que ele não merecia ser amado aos nossos olhos. Fez o que Jesus fez com todas as pessoas que ele encontrava. Amava mesmo no momento do crime. Eu fico muito comovido toda vez que eu escuto uma história ou toda vez que eu vejo alguém que consegue fazer isso. Confesso. É profundamente transformador para o outro, para nós, toda vez que alguém nos ama no momento em que não merecemos ser amados. Não há coração que resista a um sentimento deste. E aquele rapaz mudou de vida a partir desta ousadia de Flor de Lis. Uma ousadia, um jeito estranho de tratar, né? Não é muito comum, isso é estranho. Alguém amar o outro no momento da violência, no momento do crime, olhar para ele e acordá-lo para a vida assim, fazê-lo perceber que ele pode ser melhor,
fazê-lo descobrir os valores que estavam adormecidos dentro dele. Eu fico pensando, sabe, o quanto que este processo humano, deste mundo cruel, adormece o coração das pessoas para que elas não percebam quem elas são e o que elas podem. Minha gente, o grande problema da violência no mundo é isso. Ela vai entorpecendo, ela vai endurecendo corações empedernidos, né? Corações que já não estão mais sensíveis ao poder da vida, ao poder da bondade, ao poder das coisas que são construtivas. Por quê? Porque elas se acostumaram. E de repente, Flor de Lis acredita que basta uma palavra para mudar. Basta uma palavra para ser transformada a vida de alguém. E a palavra que ela escolhe é essa. É o amor, é a misericórdia, é a solidariedade. Eu fico me lembrando daquele homem que tem a sua filha doente, né? E que se encontra com Jesus e diz: olha, Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Nós usamos essa palavra. Lá naquele momento ele se refere à filha. Diga uma palavra e a minha filha que está lá no leito será salva. Aquele homem também acreditava no poder de uma única palavra de Jesus. Assim como Flor de Lis também acredita. Eu não sei nem qual é a religião daquela mulher. Não deu tempo. Ninguém perguntou para ela qual é a fé que ela professa. Se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é budista, se ela... não sei. Porque ali, a verdadeira religião estava manifestada sem que nenhuma palavra fosse dita. O verdadeiro ensinamento de Jesus, a vida cristã, estava demonstrada ali, naquele testemunho simples, de uma mulher que resolveu abrir as portas da sua casa para que as tristezas do mundo fossem curadas, para que as mazelas do mundo fossem lavadas. Você sabe que uma das cenas mais felizes que eu tenho era quando eu era criança e eu ficava sentado vendo a minha mãe lavar roupa. Eu achava linda aquela cena. Doméstica, né? Uma cena muito doméstica. Todos nós já vimos isso. A princípio, aquela mala imensa, né, amarrada com um lençol, aquele monte de roupa suja, e a minha mãe cantando, que ela sempre gostava de lavar roupa cantando, aquele sol bonito, aquele dia quente, aquela água limpa caindo no tanque, ela jogando aquelas roupas sujas ali, lavando, e enquanto lavava, cantava. A purificação, né? O processo da limpeza é tão lindo. Quando alguma coisa está sujo, né? E a gente começa a lavar aquilo que está sujo, e nós vamos devolvendo aquilo que está sujo um estado original. Assim como nós, quando estamos sujos demais, cansados, há uma coisa melhor do que você chegar em casa cansado, ir para o seu chuveiro e tomar aquele banho. É como se a gente jogasse para o ralo tudo aquilo que nos cansou ao longo do dia. O sono é melhor depois. A sensação de descanso já começa com o banho tomado. Flor de Lis faz isso com o mundo. Como? Trazendo para dentro da sua casa as tristezas que ela encontra. Na morfologia de crianças abandonadas, em rostos que foram rejeitados, em gente que foi jogada fora como se fosse um objeto. Traz para dentro de casa, dá banho, limpa, devolve a dignidade e diz, olhando nos olhos dessas crianças: eu amo você. Aqui é a sua casa. Você tem lugar aqui. O mesmo que Jesus fazia com as pessoas que ele encontrava, gente. O mesmo que a minha mãe fazia com as roupas sujas que ela lavava. O mesmo que nós podemos fazer com a palavra que nós dizemos. Quantas vezes eu descubro isso? Há uma palavra que tem o poder de lavar o outro. Há uma palavra que tem o poder de fazer o outro ficar limpo de novo. É fantástico isso no mistério da confissão, né? Eu como padre, ao dar a absolvição dos pecados, depois de escutar aquele processo de lavagem, né? Porque
é julgar para fora o que está sujo. E acreditar que pelo ministério sacerdotal o homem tem o poder de absolver o pecado, porque está diretamente ligado àquele que é o perdão do pecado. Lava toda a roupa suja do pecado no momento em que recebe a absolvição. Fica novo de novo. É por isso que a igreja trabalha o tempo todo a partir do rito, né? Que nos recorda a água, o sacramental que a água representa dentro do rito. A água lava, a água purifica. Por isso que você tem na Sagrada Escritura muitas passagens onde a água está lavando, purificando. Você tem no Calvário, quando a lança perpassa o coração do Cristo, a água que é jorrada, o sangue e a água, para lavar a humanidade de todas as suas impurezas. Desculpe-me ser tão ousado em dizer isso. Flor de Lis descobriu que nos calvários do mundo ela também pode oferecer essa água, para lavar o que pesa, para oferecer abrigo a quem não tem. Resolveu acordar. Não quis ser uma mulher fútil. Quis ser alguém que poderia fazer diferença no mundo. Seja assim também. Sejamos assim também. Diante de uma história como essa, só nos resta uma reação. Fazer o mesmo. Pode ser que você nem tenha condições de abrigar 50 crianças, pode ser que você não tenha nem condições de trazer para dentro da sua casa, a sua estrutura de vida não lhe permite isso, você não tem como parar a sua vida para ir fazer isso, mas você pode acordar e perceber que há muitas instituições que fazem isso, e que se você torna parceiro dessas instituições, que são instituições sérias, você também ajuda a lavar estas mazelas da humanidade. São muitas as pessoas que hoje, graças a Deus, não estão esperando o governo, não estão esperando as políticas públicas, mas estão arregaçando as próprias mangas e colocando a mão nessa massa. Vamos fazer o mesmo. Final de ano é época que o nosso coração pode ficar mais duro, mas pode também ficar mais sensível, para a gente perceber aquilo que está do nosso lado e que nós podemos ajudar. E aproveitar a oportunidade para lavar também as nossas mazelas, aquilo que está pesando sobre nós. Vai dormir mais limpo, não só no corpo, mas também na sua alma, na sua cabeça. Permita que essa água purifique os seus pesos. Permita que Jesus entre na sua vida para fazer isso. Purificá-lo, transformá-lo, libertá-lo. A gente só pode seguir adiante à medida em que a gente deixou limpo o caminho para trás. Não adianta. A nossa vida afetiva, se nós não nos exercitarmos na experiência da reconciliação diária, nós não vamos longe. Já disse isso aqui. Adélia Prado tem um poema lindo que ela fala: a experiência religiosa consiste, não é um poema, é um texto que ela escreveu, uma declaração que ela fez, sei lá. A experiência religiosa consiste desde a leitura de um texto sagrado, do observar formigas trabalhando e também de um olhar amoroso sobre nós mesmos. Isso é religião, é você lançar um olhar amoroso sobre si mesmo. O que é o olhar amoroso? É o olhar da reconciliação. Sabe por que às vezes a gente não se perdoa? É porque a gente não se compromete com a segunda parte do perdão que a gente precisa se dar. Como é que eu vou me perdoar se eu continuo agindo errado? Lembra, o exercício do perdão é contrato, igual eu estava dando o exemplo no início aqui do programa. Eu perdoo, mas a criatura perdoada tem que se comprometer com o perdão que recebeu. Tem que fazer um esforço para mudar. Se eu, ao me perdoar, não faço um esforço para a minha mudança, eu vou continuar patinando e não chego a lugar nenhum. E às vezes nós encontramos, gente, pessoas tão especiais, perdendo a vida, perdendo tempo, porque fica remoendo o passado, fica igual gado, né? Eu achei impressionante quando eu descobri
que o capim que o gado come, ele fica comendo ele o dia inteiro. Porque aquilo chama ruminar, né? Eu não sabia disso. Eu aprendi isso, era já criança crescida, que eu ficava vendo aquela vaca lá. Parecia que estava chupando uns chicletes, né? E eu perguntei à minha irmã, quem que dá chiclete para a vaca ficar mastigando desse jeito, né? Cida morava na roça naquela época. Eu passava as minhas férias lá em Albertos, uma roçazinha que tem lá perto de Formiga. E aí ela disse, não, ele não está mastigando chicletes, ele está ruminando. E ruminando o alimento, é extrair do alimento o máximo que ele pode lhe dar. Pelo amor de Deus, não vai ficar ruminando o peixe que você comeu, né? Joga para dentro, traz para fora, joga para dentro. Só o gado é que sabe fazer isso. A gente rumina de outro jeito. Mas o alimento que ele comeu, ele volta, né? E fica fazendo aquele processo. Ele está extraindo o máximo do que o capim pode lhe dar. Isso é ruminar. Quando nós ruminamos de maneira positiva os nossos erros, nós extraímos dele o máximo que eles podem nos ensinar. Caso contrário, eu fico, desculpe a expressão, comendo o próprio vômito. Isso é lamentável. Quando você fica se alimentando o tempo todo do que não deu certo. E lembra toda hora, ai meu Deus, mas eu não fiz, mas eu não dei conta. Pelo amor de Deus, é virar a página e continuar. Nós precisamos acreditar o tempo todo nisso, minha gente, senão a nossa vida é impraticável. Ela é impossível. Não adianta a gente ficar esperando a perfeição, ela não vai chegar em nós. Nós não seremos perfeitos. O máximo que a gente vai conseguir é ser santo. E ser santo é você reconciliar as suas imperfeições com você mesmo e você começar a trabalhá-las para que elas se transformem em virtudes. O bom santo é aquele que fez dos seus pecados uma grande virtude. É o que a igreja nos ensina, é o que a igreja nos sugere. O cristianismo só é saudável à medida em que ele nos inspira a lidar bem com as nossas misérias. Eu não sou escravo das minhas misérias. Não sou eu que pertenço às minhas misérias. As minhas misérias é que me pertencem. É igual o exemplo que eu dei, né? Eu tenho um amigo que tem tanto ciúme do carro dele. Mulher não pode abrir a maçaneta, senão a unha dela arranha a maçaneta. A gente não pode entrar com o pé meio suspeito, porque pode parecer que está sujo e vai sujar o carro dele lá dentro. Aí um dia eu perguntei, peraí, é você que é dono desse carro ou esse carro que é dono de você? Quem é que manda em quem nessa história? O mesmo acontece com as nossas imperfeições. Quando nós começamos a dar às nossas imperfeições o poder de nos comandar. Quando nós começamos a autorizar os nossos defeitos a serem a centralidade da nossa vida. Nós não podemos centralizar os nossos defeitos e torná-los o motor, né? A engrenagem, a peça de engrenagem. O que é a peça da engrenagem? É aquela que faz o motor funcionar, rodar. A máquina roda a partir do funcionamento da engrenagem. Se eu coloco na engrenagem principal os meus defeitos, então eu vou girar em torno dos meus defeitos. E dificilmente eu vou conseguir enxergar neles algum processo de mudança. Agora, se eu coloco a minha atenção nas minhas possibilidades, então eu vou colocar todo o meu empenho, a minha vontade nas minhas possibilidades. Por que o invejoso não vai para frente? Porque o invejoso vive olhando para o quintal do outro. Ele não é capaz de administrar a própria vida, mas ele deixa que o outro, com seu sucesso, fique administrando a vida dele. O invejoso, na verdade, o que ele é? É uma pessoa extremamente infeliz. Ele não consegue viver a própria vida porque ele quer a vida do outro. Ele não consegue construir a própria riqueza porque ele quer a riqueza do outro. Ele não consegue desenvolver os próprios talentos porque ele quer o talento do outro. Pelo amor de Deus. Toda pessoa de sucesso é sempre invejada. Isso não é um privilégio seu. Não. Todo mundo que alcança alguma forma de sucesso na vida será invejada. Agora, ela será destruída à medida em que ela parar para ficar escutando os invejosos. Não é verdade? Se a gente dá trégua àquele que tem inveja da gente, ele nos destrói. Agora, se eu, meu amigo, é aquela velha história. Enquanto os cachorros estão latindo, a minha carruagem passa.
Sua carruagem tem que passar nessa hora. Não pare para ficar ouvindo aquilo que não vale a pena. Não fique colocando a sua atenção nas palavras de quem não tem consideração por você. É muito bom, gente, a gente receber palavras que estejam comprometidas com a gente. Eu tenho algumas pessoas que às vezes me escrevem regularmente. E às vezes eu comecei a observar que tem algumas delas que só escrevem para falar defeitos. Que nos últimos 5, 6 e-mails eu não encontrei uma palavra assim de, olha, estava legal isso. Não. É sempre salientando um defeito. Eu não quero isso para a minha vida. Eu só vou aceitar a correção fraterna de quem sabe colocar o que diz de maneira carinhosa e que não faz da sua conduta excessiva de correções. Eu não preciso disso, eu já tenho maturidade suficiente para saber os caminhos que eu quero trilhar. Agora, os amigos que estão próximos me corrigirão na medida certa. Eu não quero dar a alguma pessoa que é apenas conhecida a autoridade de ficar me corrigindo todo dia. Bem, será que parou para perguntar qual é a opção que eu fiz? Por que eu fiz daquele jeito? Por que falei daquela forma? Não. Às vezes a pessoa já vem com a correção pronta porque ela acha que ela já tem a totalidade do conhecimento a respeito da sua verdade. Não, muito obrigado. E às vezes o nosso erro, a nossa infelicidade nasce disso. Quantas pessoas você encontra infeliz, mas infeliz mesmo? Eu encontro essas pessoas. Elas estão profundamente infelizes porque elas começaram a colocar o ouvido delas numa parede em que ela só escuta inveja. Não tem aquela história, gente? Eu colocava o copo para a gente escutar, o outro falando mal da gente. Olha que imbecilidade. Vê lá se eu quero ouvir o outro falar mal de mim agora. Eu não. Quero ouvir correções fraternas, isso sim. Agora o outro falar mal de mim. Eu me lembro uma vez, estava fazendo a tenda do Senhor com o Padre Léo. Aí eu estava falando assim, aí a gente estava dizendo, né, às vezes de pessoas que criam comunidade para falar mal do outro. E aí, ele falou, e você tem um trem desse? Eu que me livre de criar um espaço para o outro falar mal de mim. Já chego que fala, e é verdade. Às vezes nós colocamos o copo na parede para ouvir o que o inimigo está falando de nós. Cuidado. Porque às vezes nós fazemos a escolha errada aí. Para que querer saber o que não vai edificar? Recorda-se dos 3 filtros de Aristóteles? Aquilo que você vai me dizer é bom? É verdadeiro? Tem utilidade? Então, se não é bom, se não é verdadeiro, se não tem utilidade, para que você acha que eu quero saber isso? A mesma coisa. Às vezes nós passamos parte do nosso dia investigando o que o outro falou ou deixou de falar de mim. Não. Muda isso. Se você tem esse hábito, começa a colocar atenção no que você pode. O que o outro fala de ruim de você, se não é para lhe edificar, esquece, não põe atenção. Não demore nem 2 minutos do seu tempo para prestar atenção naquilo. Nem 1 minuto. Volto a dizer, a correção que vale a pena é aquela que está no processo do comprometimento. O outro me conhece, o outro sabe quem eu sou e ele tem uma palavra para me edificar. Mesmo que seja de correção. Mesmo que seja para me chamar a atenção de um detalhe que eu preciso mudar e que eu não estava percebendo. Minha gente, nós podemos fazer essa comparação de maneira muito bonita. Quem fala do outro lado mal de nós e o tempo todo quer nos colocar tristezas e desesperos é o diabo. E o diabo se utiliza de pessoas para fazer isso com a gente. Quantas pessoas desistem na vida justamente porque deu ouvido ao diabo, mas não é o diabo chifrudo, é o diabo que anda no meio de nós, que tem saia, que veste as mesmas roupas que nós, que sorri do mesmo jeito que nós, que parece ser seu amigo, mas não é. Então nós temos que neutralizar o poder do diabólico. Nós não podemos, se dentro do seu trabalho você tem uma pessoa que fala mal de você, comece a neutralizá-la. Sabe como? Deixando de dar atenção ao que ela fala e você dando a ela um tratamento melhor que você pode. A pior maneira de cuidar de inimigos é sendo inimigo dele também. A pior maneira de você cultivar, não há solução nisso. Se você quer neutralizar o poder do seu inimigo, trate bem. É o melhor jeito.
Se você mantém a distância necessária, porque é seu inimigo, tudo bem. Você tem o direito de dizer, não fará parte do meu convívio. Mas trate bem sempre que você tiver a oportunidade. É um jeito que você tem de fazer Deus vencer. Deus vence nessa hora. Quando ao invés de nós tratarmos com indiferença, quando ao invés de nós tratarmos com agressividade, a gente muda a regra. E às vezes nós conquistamos as pessoas dessa forma, minha gente. Muitos inimigos são nutridos, é porque a gente não tem a coragem de desafiá-los. Eu mesmo. Quantas pessoas que se diziam minhas inimigas, e que no momento em que eu tratei como se fossem meus amigos, elas ficaram sem graça. Às vezes dentro do nosso lugar de trabalho, a gente enfrenta essas coisas. A pessoa nos trata mal, inventa coisas sobre nós, e faz fofoca, e faz isso, faz aquilo. Você entrega a sua melhor parte. Não pode ser diferente. Para que dar a ela o que você tem de pior? Para ficar nivelado? Para ficar tão ruim quanto ela é? Não. Não há necessidade disso. Deus tem que nos inspirar o processo da melhoria. E isso é salvação. Isso é cuidar. É o que Deus me convida, é o que Deus te convida e que nós não estamos fora. Como eu dava o exemplo da dengue, quantas vezes nós criamos focos de coisas ruins? Por causa do nosso descuido, da nossa preguiça de levantar, de ir lá resolver a situação, de julgar a água podre fora, de julgar a palavra podre fora. Eu não quero guardar isso que você me deu. Eu jogo fora o que você vomitou em mim, eu não quero isso. Eu não vou guardar essa palavra de agressão, eu não vou guardar a sua agressividade, porque ela é sua, ela é fruto do seu desequilíbrio, eu não quero guardar isso dentro de mim. É direito meu, é direito seu. Olhar nos olhos das pessoas que lhe agridem e dizer isso. Guarde a sua agressividade para você. Se ela é a sua pior parte, resolva-se com ela. Eu não tenho a obrigação de trazer para dentro de mim a pior parte. Tanto é que você está jogando fora. Se ela fosse boa, você guardaria. Se você joga fora, é porque você não está satisfeito com ela. E eu não sou o lugar da sua miséria. Eu não tenho a obrigação de ser o depósito da sua miséria. Muita salvação de Deus deixa de acontecer na nossa vida, é porque a gente não tem a coragem de tomar essa iniciativa e de dizer tudo isso que eu estou dizendo. Às vezes hoje você vai ficar inspirado a dizer isso a muita gente, com carinho, com fraternidade, para que pare o poder de tudo que é diabólico sobre mim, sobre você. Se você souber, se você quiser saber, se você vive alguma forma de sequestro da subjetividade, é só você responder isso para você mesmo. Alguém te pede algo que lhe é nocivo e você é capaz de fazer só para poder satisfazer o outro? Cuidado, porque muitas vezes nós achamos que isso é amor e não é. Amor, a doação ao outro, nunca, mas nunca mesmo vai pedir que você se autodestrua. Você pode se sacrificar, mas sacrifício não é sinônimo de destruição. O sacrifício não nos destrói, o sacrifício nos torna mais nobres. Por exemplo, o outro vem e fala assim, você vai fumar essa maconha para provar que você me ama. Você vai fazer esse sacrifício por mim. Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é você retirar uma realidade de um contexto comum e você dar a ela um significado sagrado. Então, eu vou fazer o sacrifício de passar a noite acordado com uma pessoa que está doente. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Porque essa pessoa tem um significado para mim. Então eu vou sacrificar a minha saúde ali naquela noite. E vou dar do meu tempo, dessa atitude comigo. Comum. Veja bem, uma noite sem dormir é algo comum. Mas o sacrifício é, eu pego essa noite sem dormir e dou a ela um significado sagrado. Fiz dela um sacrifício. Aquilo que era comum, ficar sem dormir, eu dei um significado nobre. Eu sacrifiquei. Tornei sagrado. Agora,
Quando eu descubro que eu estou fazendo coisas, entrando em determinadas situações que me destroem por causa de uma outra pessoa, então eu corro o risco de ter com ela um vínculo desordenado, que precisa ser refletido o tempo todo, minha gente. O sequestro começa aos poucos, viu? Ninguém nos leva de uma vez. A gente começa a ser levado aos poucos. O invasor é elegante. O sequestrador dos afetos, ele é elegante. Ele vem aos poucos, ele é carinhoso, ele é sedutor. Ele vai lhe dando um bom tratamento e, de repente, ele pega a chave. Aí você já está sob comando. Relacionamentos humanos, que podem ser dentro do casamento, dentro da amizade, nas relações de trabalho, em que você está se destruindo por causa do outro e você já não é mais capaz de dizer não, você já assume essa destruição como um projeto de vida, então você precisa de ajuda. Isso está muito presente nos namoros precoces. Por quê? Porque o adolescente não está muitas vezes preparado para o amor. Às vezes são tantos os conflitos ali e ainda tem que administrar um relacionamento a dois. Isso é um perigo. Muitas jovens são sequestradas do ponto de vista da subjetividade por adultos que chegam e que começam a tomar posse daquele mundo sem muita proteção, né? O adolescente, afetivamente, ele é inexperiente. Por isso essas paixões da adolescência são tão perigosas. Porque a pessoa fica cega. Fica cega. Então, cuidado. Toda vez que você descobre que você está vivendo um relacionamento que está lhe roubando, estabeleça os limites. Eu gosto sempre de dizer isso. O outro vai nos tratar do jeito que nós autorizamos. Toda vez que nós identificarmos que há um exagero da parte do outro, estabeleça o seu limite. Esse território aqui é meu. Esse território aqui é sagrado. Só vai entrar se tirar a sandália dos pés e reconhecer que eu não sou você, que eu não sou a sua extensão, que eu não tenho a obrigação de ser você de novo, que eu não tenho a obrigação de viver para satisfazer os seus desejos, que eu não tenho que ser o seu objeto, né? Nós já falamos aqui tantas vezes das relações objetais. O que são as relações objetais? São aquelas em que uma parte identifica a outra como objeto da sua satisfação. Isso é altamente destrutivo e muito comum. Muito comum. Quando o outro não é capaz de reconhecer que você é um ser humano. Quando ele olha para você apenas como uma máquina. O sexo faz muito isso. É impressionante como o sexo pode tornar o outro um objeto. E por quê? Porque na sexualidade as pessoas se exercem. Elas precisam, para viver uma sexualidade saudável, elas precisam se exercitar em duas dimensões. Porque o sexo não é o corpo apenas. Uma relação sexual é muito mais que o encontro de dois corpos. O encontro de dois corpos, você dá outro nome para isso, é relação genital. A relação sexual é aquela que envolve a totalidade do ser. O outro não é só um corpo que está diante de mim. O outro é um ser que tem a dimensão do prazer sexual, físico, genital, mas que só tem sentido se for planificado com o significado sexual da totalidade. É alguém que está sendo amado, é alguém que está amando. Mas nem sempre isso acontece. Cíntia, o que a gente precisa fazer para ajudar a acordar essas pessoas que precisam ser ajudadas, que não estão conscientes do processo autodestrutivo que estão vivendo, é a gente apontar justamente para isso. Faça essa pergunta tão desconcertante para ela. Espera aí, é seu projeto de vida agora ser objeto? Nasceu para ser objeto?
Está disposta a viver este tempo da vida como objeto do outro? Você não acha que você merece ser feliz? Você não acha que você merece quebrar essa cadeia de destruição que o outro está lhe impondo, trazendo uma série de coisas ruins, nefastas, nocivas? Acordar o outro para isso. Você já me ouviu falar sempre isso aqui, eu não perco a oportunidade. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar contra os vícios socializados e não socializados, eu vou falar, porque eu vejo nisso uma causa de destruição muito grande para as pessoas. Quantos jovens hoje estão perdendo a sua vida porque não são capazes mais de dizer não ao crack, à cocaína, à maconha. Se matam, minha gente. Roubam a própria família. Por quê? Porque perderam o amor próprio. Quando a gente perde o amor próprio, a gente é capaz de qualquer espécie de prostituição. E a gente se prostitui de diversas formas, não é só no corpo, não. A gente se prostitui na mente, a gente se prostitui no caráter. Quando eu me junto aos mentirosos para poder ter algum proveito. Quando eu começo a receber na minha vida situações abomináveis, e eu começo a fazer pacto com tudo isso, estou me prostituindo. A gente precisa estar o tempo todo conscientes que nós não nascemos para projetos tão mesquinhos. Nascemos para muito mais. O projeto de Deus na nossa vida, na nossa história, é para muito mais. Nós não podemos nivelar por baixo. Deus sonhou para mim e para você situações muito mais nobres. Eu não quero desperdiçar as horas que tenho com mesquinharias, eu não vou desperdiçar o meu tempo de comunicação com fofocas, ou respondendo às agressões, não. Não quero dar tempo, eu não quero dar do meu tempo. Não quero perder o meu tempo com aquilo que eu sei que não vai me construir, nem tampouco construir o que está se comunicando comigo. A opção pela vida, ela passa o tempo todo nas pequenas coisas. Hoje eu preciso assumir este papel. Eu sou o guardião deste território. E é com Deus que eu faço essa guarita. Essa sentinela, essa vigilância. Jesus dizia de maneira muito sábia aos seus amigos, referindo-se à chegada do reino, à escatologia, à volta. Vigiai e orai. Essa postura cristã. Eu preciso vigiar o tempo todo as minhas escolhas, eu preciso vigiar o tempo todo o que está acontecendo comigo, os relacionamentos que eu estou estabelecendo, quais são as influências que eu estou trazendo para a minha vida, qual é a mentalidade que eu estou permitindo que se misture na minha. E orar sobre isso, refletir, vigio e reflito. E se preciso for, mudo de rumo, mudo de foco. Porque não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Você não tem o direito de infelicitar o projeto que Deus tem para você, que é maravilhoso. Não pense que Deus pensou pequeno em você. Deus pensou muito grande com você. E tudo aquilo que Ele espera de você está aí dentro de você. Só precisa fazer florescer, só precisa fazer frutificar. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Chegar até o fim de um vídeo desses
é por si só um exercício de paciência e entrega. Obrigado por você ter vindo até aqui. Comenta aí nos comentários a sua cidade, o seu país. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like, porque cada pequena ação dessas ajuda essa mensagem a seguir adiante. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!